Vamos nessa. Agora, nessa unidade, né, de ensino, vamos trabalhar com as hipóteses de extinção do crédito tributário. Como você já viu, são 9 hipóteses de extinção do crédito tributário. Aqui nessa unidade, vamos trabalhar com os pontos fundamentais para concursos públicos a respeito dessas hipóteses de extinção do crédito tributário. Inicialmente, fazendo uma introdução, veja que a extinção do crédito tributário, ao contrário da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ela extingue com a relação jurídico-tributária. Isto é, acaba a relação do fisco com o contribuinte no que se refere àquele tributo ou àquela multa. Então, extinguiu o crédito tributário, um abraço. Não há mais relação entre fisco e contribuinte, né? Não há mais obrigação entre fisco e contribuinte, no que tange, é claro, àquela relação que estava sendo discutida. Então, ela resolve a relação jurídico-tributária, isto é, as hipóteses de extinção do crédito não só impedem a cobrança do crédito, mas também liberam definitivamente o sujeito passivo de qualquer relação de dívida com o fisco. Veja que aqui há uma classificação, né, fundamental que é cobrada no mundo dos concursos públicos, que são as hipóteses direta e as hipóteses indireta de extinção do crédito tributário. É tranquilo, porque a hipótese direta, a forma direta é só uma, é o pagamento. E as hipóteses indiretas são todas as outras 8. Então veja, transação, compensação, remissão, decadência, prescrição, conversão de depósito em renda, decisão administrativa irreformável, decisão judicial passada em julgado e dação em pagamento de bens imóveis são todas formas indiretas de extinção do crédito tributário. Veja que até mesmo o pagamento por consignação, né, normal, que é o pagamento, até mesmo o pagamento por consignação. Por quê? Porque o pagamento por consignação, é importante você entender que na consignação em pagamento só vai ser extinto o crédito tributário, né, se a ação for julgada procedente, né, em relação ao contribuinte. Se julgada improcedente em relação ao contribuinte, pode ser que ele tenha que pagar multas, pode ser que ele tenha que pagar outro tributo. Então, preste atenção que a consignação em pagamento, ela extingue a relação quando ela é julgada procedente em relação ao contribuinte. E aí, meu amigo, minha amiga, acontece, né, pode acontecer, inclusive, a conversão do depósito em renda se o contribuinte já consignou esse pagamento e foi julgado procedente. Ou seja, a procedência da consignação em pagamento é simplesmente uma cópia, uma repetição do que é a conversão do depósito em renda. Porque para consignar em pagamento, nos termos do artigo 164, como você vai estudar comigo, ele consigna, julgou procedente e extingue a relação e aquele dinheiro que já está depositado na conta, né, judiciária vai para o Tesouro Único da União, se for tributo federal, vai para o Tesouro Estadual ou Tesouro Municipal ou Tesouro Distrital, ok? Então vamos seguindo aí. Veja o CESP que ele cobrou no concurso para juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O STF passou a entender que os estados e o DF podem estabelecer outros meios não previstos expressamente no Código Tributário Nacional de extinção dos seus créditos tributários, máxime porque podem conceder remissão e quem pode o mais, pode o menos. Veja que esse tema é polêmico, né? Numa decisão de 2006, o Supremo entendeu que seria possível, né, o Estado do Rio Grande do Sul estabelecer na sua lei, né, na sua lei estadual, a dação em pagamento de bens móveis. E foi considerado isso constitucional. Porém, todavia, contudo, após essa decisão do Supremo que gerou esse enunciado, né, considerando correto esse enunciado, foi a decisão do ministro relator Carlos Aires Brito. Depois dessa decisão, o Supremo já teve outras decisões em sentido contrário.
Isto é, que as hipóteses de extinção seriam casos em que teria que ter lei complementar federal. Então, por via de consequência, não poderia dar ação em pagamento em bens móveis. É uma decisão, inclusive, no âmbito do Distrito Federal. Porém, contudo, todavia, o CESP cobrou essa questão logo depois da decisão do Supremo, do ministro Carlos Aires Brito, que era o relator, e considerou correta, nesse caso do Estado do Rio Grande do Sul, em que ele estabeleceu, na sua lei estadual gaúcha, estabeleceu a dação em pagamento de bens móveis como hipótese de extinção, e o Supremo, naquela época, entendeu como constitucional. Veja, contudo, como eu já disse, ressaltamos que em 2007 o STF julgou inconstitucional, no caso do Distrito Federal, a Lei 1624 de 97, que dispõe sobre o pagamento de débitos das microempresas, das empresas de pequeno porte e das médias empresas, mediante da ação em pagamento de materiais destinados a atender a programas de governo do DF, ou seja, da ação em pagamento de bens móveis. O Supremo, além de entender que não poderia extinguir o crédito tributário, entendeu que esse pagamento, por meio dessas pequenas empresas ou empresas de pequeno porte, o que é que acarretaria? A violação ao princípio da licitação pública. Porque seria uma forma dessas empresas, na verdade, venderem seus bens para o Estado sem licitação pública. O Supremo também, por esse fundamento, entendeu como inconstitucional. Ok? Então veja que desse modo o STF compreendeu que a citada lei, a lei distrital, viola o artigo 37, inciso 21 da Constituição, uma vez que afasta a incidência do processo licitatório, princípio da licitação pública, por ele exigido para aquisição de materiais pela administração pública. E aí vem o fundamento também, dizendo que não poderia, porque violava o artigo 146, inciso 3, que diz que as normas gerais de direito tributário têm que ser por meio de lei complementar federal. Então, bem como o artigo 146.3 da CF, que prevê caber à lei complementar o estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária, eis que cria nova causa de extinção do crédito tributário. Ou seja, no caso do DF, que foi posterior ao da lei gaúcha, o Supremo já entendeu que era inconstitucional, que não poderia o Distrito Federal criar nova hipótese de extinção do crédito tributário, alterando inclusive aquele entendimento do ministro Carlos Aires Brito anterior, que foi objeto daquela questão do CESP de juiz federal. Então veja que o tema ainda é polêmico no Supremo, que existem duas decisões conflitantes. Só que a mais atual é essa que a gente acabou de falar, afirmando que a venda de bens materiais, a aquisição de bens materiais tem que observar a licitação pública e não pode, lei distrital, que tem competência estadual ou municipal, não pode criar nova causa, nova hipótese de extinção do crédito tributário. Ademais, veja que o STF também, em 2009, compreendeu como inconstitucional norma que estabelece hipótese de extinção do crédito tributário por transcurso de prazo para apreciação de recurso administrativo fiscal, uma vez que a extinção do crédito tributário ou do direito de constituir o crédito tributário por decurso de prazo, combinado com a qualquer outro critério, corresponde à decadência, que é matéria reservada à lei complementar federal, ou seja, entendimento no mesmo sentido que esse caso aqui foi uma lei do estado de Santa Catarina, que estabeleceu a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal catarinense. Isto é, estabeleceu que deveria se decidir o processo administrativo fiscal no prazo máximo de 5 anos. Se não fosse observado esse prazo máximo de 5 anos, estar-se-ia extinto o crédito tributário. O ministro Joaquim Barbosa, na hipótese, entendeu que era inconstitucional, porque para se criar essa nova hipótese de extinção do crédito tributário, ou seja, o transcurso do prazo de 5 anos estabelecido pela lei catarinense, no processo administrativo fiscal, deveria existir esta hipótese na lei complementar federal, ou seja, nas normas gerais de direito tributário.
Em outras palavras, o CTN deveria prever a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Ou seja, deveria prever que o transcurso, passados 5 anos, no processo administrativo sem julgamento, deveria extinguir o crédito tributário. Como o CTN não previu, como o CTN não estabeleceu, essa lei catarinense é inconstitucional, pois não observa o artigo 156 do CTN, que não prevê essa hipótese de extinção do crédito tributário. Em resumo, não pode a lei catarinense criar nova causa de extinção do crédito tributário. Tem que seguir o artigo 156, que não prevê a hipótese de extinção do crédito tributário por transcurso de prazo no processo administrativo fiscal. Em outras palavras, não prevê que, se o processo administrativo fiscal não for julgado em 5 anos, extingue o crédito tributário. O CTN não prevê isso. Por consequência, a lei catarinense também não poderia estabelecer. Então, veja que o entendimento do STF caminhou depois daquela decisão do ministro Carlos Aires Brito, teve essa decisão de Lewandowski no âmbito do Distrito Federal, depois teve a decisão agora de Joaquim Barbosa, também no sentido que a lei complementar federal que deve criar novas hipóteses de extinção do crédito tributário. Ok? Então, resumindo o que falamos até agora, a forma direta de extinção do crédito tributário é o pagamento. A forma indireta, aí tem as outras hipóteses: transação, compensação, conversão do depósito em renda, decisão judicial passada em julgado, prescrição, decadência, decisão administrativa irreformável, tem também a dação em pagamento em bens imóveis. Dito isso, você viu também que o Supremo Tribunal Federal, em 2006, entendeu que a lei gaúcha poderia criar a nova causa de extinção do crédito tributário através da dação em pagamento de bens móveis. E isso foi cobrado logo depois pelo CESP. Todavia, contudo, porém, você viu que o Supremo evoluiu no sentido de não permitir uma lei estadual, ou uma lei distrital, ou uma lei municipal criar novas causas de extinção do crédito tributário. Então, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu que uma lei distrital era inconstitucional, uma vez que permitia que pequenas empresas, empresas de pequeno porte, pagassem as suas dívidas através de bens materiais. Entendeu que era inconstitucional porque feria o princípio da licitação pública e também desobedecia o artigo 146, inciso 3, que diz que matérias envolvendo crédito tributário tem que ser por normas gerais de legislação tributária. Em outras palavras, é função de lei complementar federal. Ademais, você viu também que depois dessa decisão, teve outra decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro relator Joaquim Barbosa, no sentido que uma lei catarinense não poderia criar nova causa de extinção do crédito tributário não prevista no CTN, que isso era função de lei complementar, isso era finalidade de lei complementar, criar as causas de extinção. Então, só poderia ser lei complementar federal, e a lei catarinense, que criou a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, era inconstitucional, uma vez que não teria poder para criar nova hipótese de extinção do crédito tributário. Um abraço.